Abramos nossas Bíblias mais uma vez em Lucas capítulo 22. Continuaremos a nossa exposição nesse Evangelho, tratando de um texto hoje extremamente profundo. Antes de darmos início à nossa leitura, eu gostaria de agradecer pelas orações devido à nossa viagem na Parnaíba nesses dias sexta e sábado. Foi muito proveitoso o tempo ali. A igreja de lá manda o seu abraço fraternal e saúdo também a amada igreja aqui com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 22. Texto conhecido como Jesus no Getsêmani. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a gravidade desse texto sagrado. Lucas 22, de 39 a 46, assim diz a palavra da salvação. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Vamos orar. Ó Senhor Deus, por favor, nessa noite, faça com que nós não sejamos insensíveis a esse texto. Ó Deus, essa oração deve ser feita sem dúvida alguma antes de toda e qualquer pregação, mas em especial diante de um texto como esse, ó Deus. Um texto que deve mexer com as nossas entranhas, um texto que deve nos comover, porque começa a falar aqui daquilo que Cristo experimentou em sua humanidade, algo terrível, sofrimento que nenhum de nós conseguirá sequer um dia sofrer, porque o sofrimento dele vai além de um sofrimento meramente físico, um sofrimento certamente cósmico. Ó Deus, pelas nossas pequenas mentes, pela nossa desatenção e tantas outras características negativas, nós não poderíamos compreender esse texto sem o teu auxílio. Por favor, nos ajuda nessa noite a sermos tratados por esse texto. Se houver motivo de vergonha, que o Senhor nos dê a mão e nos levante para que mudemos completamente o nosso pensamento e as nossas atitudes em relação a essas aplicações tão claras do texto. E Senhor, nessa noite, que aqueles que entraram aqui, ainda sem conseguir ver Jesus Cristo como o único caminho para o Pai, como o único Salvador, digno de toda honra e toda glória, como acabamos de cantar, que eles possam experimentar esse amor de Cristo demonstrado aqui, mais uma vez, por pecadores. Amor em primeiro lugar a Ti, ó Deus, como filho obediente, obediente até a morte e morte de cruz, e amor por nós, suportando essa agonia terrível em nosso lugar.
Confronta-nos, ó Deus. Nos comova. Mexe conosco. Pois se sairmos daqui nessa noite da mesma maneira que entramos, que o Senhor nos ajude a duvidar até mesmo da nossa profissão de fé. Tende misericórdia de nós, em nome de Jesus, aquele que sofreu em nosso lugar, é que oramos. Amém? Amém. Você já passou por alguma vergonha por causa do sono? Talvez você já tenha parado no terminal do ônibus, passou da sua parada porque cochilou devido ao cansaço. Talvez aqui ninguém consiga escapar daquela famosa dormida na escola, quando algum colega ou o próprio professor tem que lembrar que ali é local de ficar acordado. Eu lembro de uma situação num acampamento de jovens lá em Brasília, quando estávamos numa reunião de oração, e na reunião de oração nós geralmente curvamos as cabeças e fechamos os nossos olhos, e depois de algumas horas de oração, os jovens começaram a levantar suas cabeças, levantar seus corpos, mas um permaneceu ali, e até roncou. Nós nos lembramos das situações em que vemos pessoas, e com os celulares de hoje, até filmamos as famosas pescadas. Mas se isso é motivo de alegria, certamente é motivo de tristeza ou não de zombaria o fato de crentes dormirem durante sermões. Eu prometo ser breve hoje. Mas sem dúvida alguma, registrado para toda a posteridade, não há momento de vergonha maior por causa do sono do que esse que aqueles discípulos experimentaram em uma hora tão importante, tão fundamental, tão grave. O momento em que Jesus, terminando aquele momento no cenáculo, o momento da instituição da ceia do Senhor, o momento em que Ele dá vários conselhos aos seus discípulos, Ele vai agora para o Getsemane, e ali Ele começa a experimentar, de fato, o sofrimento que lhe estava proposto desde antes da fundação do mundo. No mínimo, essa noite, nós precisamos nos lembrar do amor profundo pelo qual Jesus realizou essa obra por nós. Lembrando que o amor dele, em primeiro lugar, foi ao Pai em obediência e, consequentemente, a nós, povo escolhido a dedo por Deus, também desde antes da fundação do mundo. O texto é bem claro, bem curto, mas ao mesmo tempo tão profundo. E ele começa nos dando o contexto geográfico da situação. E já aqui, Lucas nos mostra, como os outros evangelistas, a importância desse contexto. O versículo 39 nos diz: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aqui, diferentemente dos outros evangelhos, nós não temos a menção do jardim ou do próprio Getsemane. O Monte das Oliveiras era um local onde esse jardim se localizava, porque ali se realizava uma atividade econômica. Monte das Oliveiras, porque ali plantava-se oliveiras, de onde se extraíam azeitonas, que eram levadas ao Getsemane, local que significa espremer azeitonas para tirar dali o azeite. Jesus Cristo, como de costume, Ele não estava ali pela primeira vez, Ele estaria ali pela última vez, antes da cruz, mas volta àquele lugar como um lugar de preparação, sabendo que como as azeitonas eram espremidas ali, para sair delas o azeite, Ele também seria espremido, para que dele saísse sangue.
E ele começa a ser exprimido aqui. E é exatamente essa ideia de uma prensa que fica evidente aqui, mas ele não está sozinho. Pelo menos de corpo presente estão os discípulos ali, talvez já cansados. Lembremos-nos que essa é a noite da quinta para a sexta. Talvez já estejam aqui na madrugada da sexta-feira. Tiveram momentos maravilhosos ali ao redor da mesa, em que estavam deitados na ceia, celebrando a última Páscoa veterotestamentária, mas agora precisavam sair para chegar até o cumprimento da Páscoa na cruz, mas antes disso, passarem pelo Monte das Oliveiras. Jesus está no jardim. Da mesma forma que Adão e Eva estiveram no jardim, mas ali Adão e Eva estavam num jardim glorioso, num jardim precioso, que nós chamamos de paraíso. E mesmo assim, caíram em tentação. Jesus está aqui no jardim da prensa. Jesus está aqui no jardim do sofrimento. E ele diz para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Essa primeira aplicação é fenomenal para as nossas vidas. Jesus sabe o que vai acontecer, os discípulos têm alguma ideia do que está acontecendo, eles estão diante do segundo Adão, que jamais cairia em tentação, por mais que ele fosse exprimido, porque sem dúvida alguma, Jesus, o homem, ele era um homem de oração. Nós vemos isso ao longo de todo o Evangelho de Lucas. E ele não está dando um conselho aqui de algo que ele não fazia, muito pelo contrário. Ele sabe que não cair em tentação significa orar e vigiar. Os discípulos precisavam daquilo, não só para aqueles momentos, mas sempre. Como é bom saber que o nosso conselho está mais uma vez pensando e planejando voltar às vigílias aqui da igreja. E é interessante ver como até mesmo esses momentos podem ser perdidos no tempo, literalmente, ou até como rituais. Quando nós olhamos para o significado de uma vigília, ou uma reunião de oração, ou algo parecido, nós nos lembramos do conselho do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos, naquele momento, e para todo sempre, que para lutarmos contra as tentações, é inevitável uma vida de oração individual e também corporativa. Que o Senhor Deus nos dê essa graça de mais uma vez, entendendo a preciosidade das vigílias, voltarmos a praticar essa atividade tão maravilhosa, tão espiritual. Jesus Cristo nos dá uma outra lição aqui fantástica. Porque quando nós nos lembramos de nossas situações angustiantes, de nossas situações onde parecemos azeitonas sendo espremidas, a primeira coisa que nós nos esquecemos de fazer é lembrar de qualquer outra pessoa ou do problema de qualquer outro irmão. Nós nos focamos em nós mesmos, nós olhamos ainda mais para o nosso próprio umbigo, e é geralmente nesse sentido que nós nos perdemos mais uma vez no nosso orgulho ou na nossa vitimização de nós mesmos e acabamos acamados, ao invés de agir exatamente como o Senhor Jesus agiu aqui. Diante daquela situação terrível na vida dele, ele pensa primeiro nos outros. Ele sabe o que aconteceria dali em diante, e ele fala para os seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. E é exatamente essa atitude que nós devemos ter nesses momentos mais terríveis e angustiantes das nossas vidas: pensar no outro, focar no outro. Inclusive isso nos ajuda a passar por essas situações tenebrosas. O Senhor Jesus Cristo
de fato nos amou perfeitamente. Mas vejam que o versículo 41 nos mostra que sim, ele estava acompanhado de seus discípulos, mas é como se não estivesse. E por isso que, além de escolher um local para eles estarem em oração corporativa, ele precisava agora se retirar, ele precisava passar por aquela situação sozinho. O versículo 41 nos diz: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Nós já temos falado aqui, desde o livro dos Salmos até no próprio Evangelho, a importância da postura na oração. Não é apenas algo supersticioso. Se eu orar de joelhos, a oração vai funcionar melhor. Se eu orar de mãos levantadas, Deus vai me ouvir. Não. Nós olhamos para o nosso modelo maior, o Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos aqui que Ele está se ajoelhando não por acaso, não supersticiosamente, mas porque Ele sabia e nos ensina que essa é uma postura adequada de oração. Quando de joelhos nós demonstramos com o nosso corpo e com a nossa alma, nossa total submissão a Deus. E é exatamente isso que nós percebemos aqui mais uma vez. E quantas vezes, mesmo de joelhos, nós oramos assim: Senhor, seja feita a tua vontade, mas no fundo, nós sabemos que não é isso que nós gostaríamos que acontecesse. Pode sair dos nossos lábios essa famosa frase: fazemos as nossas súplicas e terminamos, mas seja feita a tua vontade em nome de Jesus, amém. Mas mesmo de joelhos ou em qualquer outra postura, nós sabemos que o nosso coração não quer dizer isso mesmo. E aqui em Jesus Cristo, nós temos exatamente o contrário. No versículo 42, nós temos o conteúdo da sua oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Jesus nos amou perfeitamente. Jesus é um sacerdote perfeito porque Ele conhece as nossas fraquezas. E como ser humano, Ele experimentou essas fraquezas, mas sem pecado. Essa é a grande diferença. E essa é a bênção que Ele nos concede pelo Espírito Santo, de também nos transformarmos, na medida do possível, à perfeita varonilidade de Cristo. Quando orarmos, seja feita a tua vontade, de fato significarmos isso e experimentarmos isso em nossas vidas. É interessante notar que Jesus aqui está demonstrando talvez uma fraqueza maior que os próprios mártires cristãos experimentaram. Vocês conhecem histórias de puritanos na Europa, ou até mesmo crentes no Brasil, há algum tempo atrás, que foram levados para a morte por causa do Evangelho, e antes de morrerem estavam cantando salmos, estavam cantando vitória, estavam dizendo: vocês podem matar a mim agora, mas certamente o que me espera é muito mais glorioso. Essa não parece ser a atitude de Jesus Cristo. Parece até que o filósofo Sócrates antecipou ou morreu melhor que Cristo nesse sentido. Vocês conhecem a história de Sócrates, como ele, mantendo uma sobriedade imensa, foi acusado de pena de morte, podendo se livrar dela caso rejeitasse os seus pensamentos e ensinamentos, mas ele disse não, e bebeu cicuta e morreu envenenado ali, sendo um herói de muitas pessoas hoje. Por que será que Sócrates, mártires e tantos outros
parecem ter antecipado a sua morte de uma forma mais corajosa ou serena que o próprio Senhor Jesus Cristo. Ora, meus irmãos, o simples fato é porque tanto os mártires quanto Sócrates certamente não experimentariam aquilo que o Senhor Jesus Cristo aqui experimentou. E a palavra-chave para nós é o cálice. Por isso lemos o salmo de hoje na nossa liturgia. Um cálice da ira do Senhor. Um cálice, uma palavra, uma expressão veterotestamentária que apontava geralmente para essa ideia de Deus trazendo a sua ira, o seu juízo sobre o pecado do seu povo, sobre o seu próprio povo. Jesus sabia que na cruz do Calvário ele provaria o cálice do Senhor. Alguns dizem, querem defender que a agonia de Jesus aqui é pelo simples fato de que ele iria morrer. E como nós, que defendemos a nossa vida e devemos fazer isso, ele estava aqui sofrendo pelo simples fato de que ia morrer algumas horas depois. Isso não é suficiente. Isso o igualaria aos mártires que foram mencionados aqui. Ele certamente demonstraria uma coragem maior, caso fosse esse o fato. Mas não. Mais do que uma morte física, Jesus experimentaria na cruz o peso dos nossos pecados. Aquilo que os nossos pecados mereciam, o próprio inferno, a ira do Senhor derramada sobre ele sem dó. Aqui nós temos a palavra teológica, que é uma palavra bíblica, chamada propiciação. E essa palavra hoje, ela não soa bem aos ouvidos dos crentes modernos. É difícil ouvir a respeito de um Deus irado. É difícil ouvir a respeito de um Deus Pai que faz isso com seu próprio Filho por causa de pecadores indignos. E muitos rejeitam então essa ideia de um Deus irado. Percebam comigo, por favor, nessa noite, que se eu rejeito a ideia de um Deus irado, eu necessariamente rejeito a ideia de um Deus que ama. Amor e ira não são sentimentos opostos ou antagônicos. É só você perceber o que acontece quando alguma pessoa mexe naquilo que é mais precioso para você. Eu não estou falando aqui de idolatria e reações pecaminosas em consequência disso. Eu estou falando de um cônjuge que vê algum outro homem dando em cima de sua esposa. Se esse marido não se irar com essa situação, eu diria a essa esposa: pense duas vezes se ele realmente me ama. E alguém diria: mas pastor, ciúmes não é pecado? De jeito nenhum. Pois o nosso Deus é ciumento. O nosso Deus se ira todas as vezes que nós, a sua preciosidade, somos ultrajados. Da mesma forma que esse Senhor Deus se ira, manifestando o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho por nós, Ele se ira contra o pecado. E vocês conhecem o Evangelho de cor e salteado. Vocês sabem que a maior demonstração de amor foi justamente a cruz de Jesus Cristo, onde aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado por nós. Isso nós temos a plena convicção de que existe um inferno preparado para os diabos e seus anjos e todos os seus seguidores, cumprindo assim a justiça de Deus de uma forma plena. Também existiu um inferno para
Cristo na cruz do Calvário, onde Ele foi feito pecado em nosso lugar. É exatamente isso que Ele está dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mais do que isso, meus irmãos, a ideia da ira de Deus derramada sobre o Filho já seria suficiente para Ele realizar essa oração. Mas Ele sabia o que a ira significava. Não meramente uma punição, não meramente uma correção física. Mas pensem comigo, voltando à ilustração daquilo que é mais precioso para você. Como você se sentiria se o seu cônjuge, nessa semana, de uma forma surpreendente, chegasse para você e dissesse: acabou, o casamento não existe mais, eu vou embora? Você poderia reagir de forma orgulhosa e dizer: que bom, eu também queria que isso acontecesse? Ou se vitimar de tal maneira, dizendo: eu sei que eu não fiz por onde ir, sei das minhas falhas e porque você está indo embora. Mas com certeza, inevitavelmente, independentemente da sua reação, diante daquela decisão, você teria o seu coração rasgado. Você se sentiria abandonado. E as nossas relações, por mais que o matrimônio de fato nos torne uma só carne, não se comparam com a relação que o pai e o filho sempre tiveram desde toda a eternidade. Imagina a sua oração, se o seu casamento passa por uma crise e você diz: por favor, Deus, nos livra do divórcio, nos livra do divórcio, nos livra do divórcio. Imagina agora o Filho eterno orando ao Pai: Pai, não me abandona, não me abandona, por favor, não me abandona. É exatamente isso que o Filho experimentaria na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos abandonados pelo Pai. Deus nos amou em seu Filho de uma forma perfeita. Ira e amor não são antagônicos. Jesus sabia disso, mas humanamente Ele sabia também o que isso significava. E é por isso que aqui nós temos aparentemente duas vontades não se batendo. Você já parou para pensar no que significa a oração de Jesus? Como é que você responderia a um professor de teologia sistemática que faz a seguinte pergunta: quantas vontades Jesus tinha? A tendência da mente cristã é responder: Jesus só tinha uma vontade. A vontade dele era sempre a vontade do Pai. O professor diria: não é isso que eu estou perguntando. Jesus, enquanto homem, ele tinha quantas vontades enquanto Deus homem? E a resposta histórica, teológica, reformada, desde os concílios mais antigos, que lidaram com essa pergunta, que lidaram com essa controvérsia, foi: Jesus encarnado teve duas vontades, ou tinha duas vontades. Assim como ele tinha duas naturezas, a humana e a divina, ele manifestava também duas vontades. Não é porque Jesus era Deus que a sua vontade sempre era como a do Pai, que sempre foi Deus. E isso torna Jesus ainda mais maravilhoso, porque aqui ele não está discordando do Pai. Ele sabe, eles fizeram esse pacto lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele sabia que precisava passar por esse abandono,
mas ele não precisa querer o abandono. Ele não precisa desejar estar ausente do Pai. Ele, humanamente, não queria isso para si mesmo. Mas mesmo assim, por sua causa, por minha causa, ele iguala a sua vontade à vontade do Pai, voluntariamente, por amor, e passa exatamente pelo cálice que o Pai havia preparado para ele beber. A vontade de Jesus Cristo se torna completamente submissa à do Pai. E é exatamente isso que Ele nos ensina a fazer todas as vezes que oramos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Em primeiro lugar, Jesus está mostrando aqui que não há problema nenhum em realmente sofrermos diante de situações como essa. O crente precisa aprender a sofrer. Ele não precisa fugir das situações, ele não precisa esconder seus sentimentos, ele não precisa fingir que está tudo bem. Jesus Cristo se simpatiza conosco, e como Ele aqui exemplifica, nós não precisamos deixar de sofrer como Ele aqui sofreu. Entretanto, a lição principal é exatamente essa, que em meio ao sofrimento, em meio à tragédia, nós não só pensamos nos outros, nos ajudando inclusive nessa situação, como nós nos submetemos exatamente à vontade do Pai, pois nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Jesus Cristo passa por isso, para que nós aprendamos a passar também pelas noites tenebrosas da nossa alma. O contexto continua. Jesus Cristo demonstra a sua sintonia com o Pai. E no versículo 43, nós vemos uma resposta de oração maravilhosa. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Jesus não pediu por isso. E aqui nós vemos um exemplo daquele texto de Efésios, que Deus sabe infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Jesus está pedindo aqui sim, para que aquela agonia não fosse necessária, ou ele não precisasse passar por aquilo, mas ele sabia que tinha que passar, então ele se submete. Mas o Pai, em meio àquilo, concede-lhe conforto por meio de um anjo. Queridos irmãos, isso é o que Deus faz conosco na maioria das vezes. Nós oramos por cura, nós oramos por libertação, nós oramos para que não haja divórcio, nós oramos por tudo aquilo que o nosso coração deseja. Mas enquanto ela não vem, ou a vontade do Pai não se realiza, Ele vai nos confortando, Ele vai afofando a nossa cama, Ele vai nos preparando para que também entremos em sintonia com a sua vontade. Mas aí você diz: eu não quero que Ele afofe a minha cama, eu não quero que Ele me dê um conforto angelical, eu quero que Ele me livre. E aqui nós nos lembramos que não foi assim que o Senhor Jesus agiu. Não foi assim que o Senhor Jesus orou, mas nessa sua atitude e nessa resposta de oração por parte do Pai, nós temos plena convicção e esperança e motivação para continuarmos orando, prestando atenção no conforto que o Pai nos dá.
mediante essas situações. O Pai o conforta, assim como Ele nos conforta nesses momentos. Mas o texto nos mostra que a sua agonia continua. E estando em agonia, versículo 44, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Se nós vemos por um lado, então, o Senhor Deus Pai lhe confortando, lhe dando aquilo que ele precisava, inclusive humanamente, para passar por aquela situação tão terrível, Jesus faz o contrário do que nós geralmente fazemos. Nós pedimos, nós insistimos, o Senhor não nos responde como nós gostaríamos. Qual é a nossa atitude geralmente? Desfalecermos em oração. Jesus faz exatamente o contrário. Ele orava mais intensamente. É por isso que nós precisamos ficar ligados no conforto que o Senhor Deus nos dá. Porque é exatamente esse conforto que nos impulsiona a orar ainda mais intensamente, ao invés de desistirmos. Continuarmos batendo, continuarmos buscando, continuarmos intercedendo, mesmo em agonia. Momentos em que talvez nem consigamos mais achar as palavras corretas, mas continuamos orando e pedindo. E diferentemente do nosso caso, o Senhor Jesus aqui experimenta agonia tão terrível que o seu corpo orgânico, o seu corpo físico manifesta suor em gotas de sangue. Você provavelmente já teve um dia que você se estafou de uma tal forma que você parecia estar prestes a morrer, ou fisicamente ou emocionalmente. Essa estafa que já possivelmente aconteceu com você não chega nem aos pés do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo aqui. Uma agonia interna tão profunda, uma agonia pensando no abandono do Pai, tão terrível, que fez com que o seu corpo suasse gotas de sangue. Para nós entendermos um pouquinho aqui, organicamente, o que está acontecendo, o grego nos dá uma dica. Essa expressão, suar gotas de sangue, é a palavra que se traduz para o português como trombose. Nós conhecemos situações de trombose, ou situações de derrame. Geralmente essas coisas são internas. Bloqueio a veia, causam problemas no cérebro, no coração, trazem a morte. A trombose de Jesus foi tão séria, tão grave, que aqueles coágulos não ficavam simplesmente tampando as suas veias ou artérias, mas eles explodiam e se juntavam ao seu suor, e ele suava gotas de sangue. Você consegue perceber aqui o Senhor Jesus Cristo já derramando sangue por sua causa. Não há demonstração de amor maior do que essa, porque como nós tratamos alguns momentos atrás, nós percebemos que a ira e o amor não são antagônicos, mas aqui Jesus Cristo, suando gotas de sangue, mostra que amor também é obediência plena ao Pai, mesmo que isso custe a sua própria vida. E porque Ele amava o Pai, Ele nos amou.
E Ele é capaz de passar por essas coisas, por mim e por você. Como é que você lida com aqueles momentos em que o seu desejo não se encaixa com a circunstância da sua vida? O Senhor Jesus está nos ensinando, devemos orar com mais intensidade ainda, mas mais do que isso. Quando os nossos desejos não se encaixam com as circunstâncias da vida, é exatamente nesses momentos em que nós, em obediência, demonstramos amor ao nosso Pai. Calvino se casou bem tarde em sua vida. Ele teve um filhinho que faleceu com apenas alguns anos de vida. E Calvino, em uma carta consolando uma outra mãe que também havia perdido um filho, ele escreve dizendo que o Pai Celestial sabe como lidar com seus filhos terrenos da melhor maneira possível. Se você perdesse o seu filho hoje, por causa da soberania do Pai, você seria capaz de escrever esse mesmo conselho para uma outra pessoa sofrendo por causa da terrível morte de um infante, de um filho? Provavelmente não. E é nesses momentos que nós nos lembramos que o nosso amor pelo Pai ainda não chegou onde ele deve estar. E esse modelo não é apenas nosso, esse modelo também é o dos discípulos daquela época. E aqui nós terminamos então nos versículos 45 e 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Os discípulos estavam tristes. Eles pressentiam o que ia acontecer. Eles acabaram de ter um jantar maravilhoso, lições preciosas, mas estavam tristes. Ao invés de orar intensamente como o Senhor, ao invés de demonstrar amor profundo pelo Pai, diante daqueles momentos de tristeza, eles acabam dormindo. Não há problema nenhum em dormirmos, até como uma forma de anestesia. Descansar os nossos corpos, as nossas mentes, as nossas almas em momentos de tragédia. Mas o problema aqui é que eles dormiram na hora errada. O problema aqui é que eles passam por essa vergonha mundial, universal, mostrando-nos alternativas não bíblicas para momentos de agonia. Sim, eles estavam tristes, mas não era hora de dormir, era hora de vigília, era hora de oração, era hora de sofrer junto com Cristo. Se os discípulos não conseguiram amar a Cristo como Ele precisava naquele momento, quanto mais nós hoje precisamos compreender que o nosso amor pelo Pai, o nosso amor pelo Filho, o nosso amor pelo Espírito é muito pequeno. É quase nulo se nós colocarmos na proporção. E Jesus Cristo, mais uma vez, para nos envergonhar ainda mais, no versículo 46, ao invés de nos dar uma bronca, ao invés de nos puxar a orelha, Ele diz: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O mesmo amor que Ele tinha por nós, antes de fazer aquela oração terrível, antes de suar sangue por nós, é o mesmo conselho que Ele nos dá.
E esse conselho está repleto do entendimento do que é o amor de Deus Pai por nós, pessoas que nem sequer conseguem orar, mas acabam dormindo, roncando e babando nos momentos mais terríveis das nossas vidas. C.S. Lewis, escrevendo uma carta para um amigo chamado Malcolm sobre oração, ele respondia a uma opinião de Malcolm que não se encaixava muito bem com o que nós acabamos de aprender aqui nessa noite. Malcolm era um daqueles amigos de C.S. Lewis que não se contentava ou não aceitava a ideia de um Deus irado. E ele usou uma analogia dizendo assim: eu prefiro ver Deus como um fio elétrico. O fio elétrico, ele não se ira contra nós, ele não tem raiva de nós. Mas se nós não tomarmos cuidado com o fio elétrico, ele pode nos dar um choque. E C.S. Lewis sabiamente responde: Malcolm, cuidado com a sua analogia. Porque com certeza um fio elétrico, ele não pode se irar contra nós. Mas o fio elétrico, por causa disso mesmo, também não pode nos perdoar. E essa é a diferença de um Deus irado, mas todo amoroso. Exatamente na pessoa do seu Filho na cruz do Calvário. Não mexa com ele, porque ele vai lhe dar um choque. Mas ame-o, submeta-se a ele, e o choque é dado no seu Filho e não em você. E essa não poderia ser a demonstração de amor à humanidade mais maravilhosa que nós conhecemos. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos homens e mulheres de vigília em oração para não cairmos em tentação. Que o Senhor Deus nessa noite salve mais uma vez aqueles que precisam de salvação e desse amor. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor não é impessoal quanto um fio elétrico. Obrigado, ó Deus Pai, porque o Senhor se ira. Quando o Senhor se ira, nós temos a plena convicção de que o Senhor se importa consigo mesmo, com o seu nome e conosco, a ponto de se irar contra o seu próprio Filho na cruz do Calvário, abandonando-o para que nós não fôssemos desamparados. Que Salvador maravilhoso! Que gotas de sangue preciosas, antecipando o sangue derramado na cruz para a nossa salvação. Que discípulos fracos, mas tão amados pelo Pai. Torna-nos fortes, como o Senhor Jesus Cristo o foi, dizendo e querendo dizer verdadeiramente: Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não seja feita a nossa vontade, e sim a tua, sempre, porque ela é perfeita, boa e agradável. Nos ajuda, ó Deus, a entender essa mensagem, em nome de Jesus, o que suou sangue por nós, que nós oramos. Amém. Amém.